Anciões em Anjos da Noite é muito mais do que um demonstrativo de idade. Na verdade, é o cargo mais alto da hierarquia dos vampiros nesta grande saga. E, durante a saga, temos o primeiro filme, o destruir dessa instituição, e apenas no último, onde temos a reconstrução desta. Porém, fica a pergunta, qual a diferença entre Victor, Marcus e Amelia para Selene, David e Lina? Qual destes grupos é melhor para os vampiros no grande escopo? Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos novamente no mundo dos Anciões de Anjos da Noite, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário para quem puder se tornar membro ou doação direta por Pix, agradeço demais. Para quem não puder, tá tudo bem. Para quem ainda não for inscrito, peço a inscrição, todos os passos anteriores, para vir até o final comigo para entender o velho e o novo e qual deles é realmente melhor para os vampiros. Neste vídeo falarei sobre todos os personagens de forma um tanto mais resumida, mas se quiser saber mais sobre todos os personagens citados e os grupos dos anciões em geral, tem vídeos aqui no canal. Então, se for um fã da saga, é só dar uma olhada e também se inscrever, não perder nenhum vídeo. Os primeiros anciões vêm diretamente da necessidade de Marcus de tentar parar o seu irmão, que tinha se transformado no primeiro dos lobisomens. Então, Marcus se deixa infectar por um morcego e se torna o primeiro dos vampiros. Ele então transforma mais dois seres humanos, primeiro Victor e depois Amelia, ambos nobres com terras e recursos, para conseguir montar grandes exércitos para combater a horda de lobisomens de William. Este confronto duraria mais de 600 anos e termina com os dois se unindo com um plano para aprisionar o lobisomem. E termina com Victor e Amelia se unindo em um plano para aprisionar o lobisomem, porque era contra a vontade do primeiro vampiro, mas aquilo tinha se tornado demais para todos. Essa foi a gota d'água para eles, pois já tinham se distanciado como governantes. Victor tinha muita ganância e um punho de ferro, Amelia gostava de espalhar novos covens e um novo meio de vida para os vampiros, e Marcus tentava combater Victor, mas nunca foi bem sucedido. Desde este evento, a The Chain, como o conhecemos, nasceu. Um deles governaria por 100 anos e dormiria por 200. E este conflito interno duraria por quase 1000 anos. Em um momento que os vampiros estavam no topo do mundo, William preso por séculos e os Lycans quase que totalmente aniquilados, e o líder deles teoricamente finalizado, tudo passava bem para os vampiros. O que ninguém sabia é que o líder dos Lycans estaria vivo e tentando criar um híbrido, e para isso caçando os descendentes de Alexander Corvinus. E ele encontra este, e ainda pior, uma mercadora da morte chamada de Selene, se apaixona por este homem, que se torna então um Lycan e logo depois um híbrido. E este casal recém-formado derrota Victor e Marcus. Amelia é emboscada pelos Lycans. Deste ponto, seriam alguns anos até refazerem toda a instituição. Com a queda dos antigos dos dois lados, os humanos descobrem sobre os humanos e começa o purgo, onde os números de ambos é diminuído e muito. É neste momento que Selene ressurge da sua captura e derrota um grande grupo de Lycans da Anti-Gem, onde conhece e transforma David. Ela descobre que os covens dos vampiros estão divididos e trabalhando meio que por conta própria. E depois saberíamos que um novo governo nasceu, mas que controla apenas parte do antigo império. Este seria o Conselho de Elite. E quando Marius faz um dos maiores exércitos de Lycans de todos os tempos, os dois conseguem um auxílio de um coven muito recluso, chamado de Coven do Norte, onde encontram com Lina, a melhor guerreira deles, e também com poderes bem diferentes. Ao final, a união dos três conseguem tanto deter a horda de Marcus, quanto tomar o poder. Pelo sangue puro de David, e ele ser o filho de Amelia, Selene por conquistar o seu lugar, sendo a mais pura do sangue entre eles e também a mais forte, e Lina por ser a maior representante de uma grande força. O conselho então reconhece e eles se tornam os novos anciões. Os dois grupos foram formados em um momento de crise e ambas foram por causa dos lobos. Eles seriam o fim de muitas pessoas e poderiam mudar todo o mundo, se os vampiros não conseguissem se colocar acima dessa situação. A diferença é que Marcus teve que organizar os dois grupos ao mesmo tempo, que mentir para manter o seu lado inicialmente, dizendo que se ele ou seu irmão fossem destruídos, todos os imortais também seriam, enquanto o novo grupo surge com o objetivo em comum de reaver uma sociedade destruída, ainda que seja um reflexo de um conflito antigo. Eles possuem ligações diretas, como David sendo filho de Amelia, sendo também um sangue puro, e Selene sendo transformada por Victor, e uma das filhas favoritas dele. A única peça um tanto fora seria Lina.
e eles seriam a maior autoridade quando se tratava de vampiros, além de servirem como modelos para os outros membros dessa sociedade, além de líderes e guiarem e tomarem novos horizontes e, obviamente, precisarem estar no fronte de batalha. A grande diferença entre eles é como lidam com os vampiros, com outras espécies e governam os vampiros. Em teoria, já que podemos apenas especular, mas tomarei como base o comportamento até o momento dos novos. Primeiro, os ensinamentos de Amelia. Ela, apesar de pouco tempo de tela, é uma das vampiras mais importantes de todas, já que muitos Covens a amam por ser bondosa com eles, uma verdadeira mãe dos vampiros. E David puxa isso dela, um grande guerreiro contra os inimigos e entender os seus. O mesmo com Selene e Lina, diferente do punho de ferro de Victor e a insanidade de Marcus. Ainda que ela fosse parte dos originais, ficava um tanto mais marginalizada devido aos jogos políticos dos dois. Já a tolerância com outras espécies é um tema complicado, pois Selene tem uma filha híbrida, que é um ponto vital. Afinal, Victor faz o pior com a sua filha por estar com um ser destes em seu ventre. Já a vampira abraça estes, além de ter se apaixonado por um. Ainda mais, ela é uma nova espécie de vampiro, já fugindo das convenções normativas de seu pai. Lina é uma ritualizada, algo muito novo e diferente, quebrando ainda mais convenções. Ainda que David seja um sangue normal e puro, assim como Lina. Porém, creio que o mais importante de todos que eles têm a capacidade de liderarem juntos e com poucas para nenhuma intriga entre eles. Assim, demonstrando para os outros vampiros que é possível de ter um governo mais estável e organizado. E possivelmente sendo um exemplo para todos. Infelizmente, essa é uma pergunta que parece difícil, mas é bem fácil. Os novos anciões, principalmente Selene, está em um nível tão diferente de poder que não seria nenhum problema. Principalmente pois os novos não possuem mais o problema com a luz do sol, o que pode ser colocado em munições. A trajetória dos anciões em Anjos da Noite revela muito mais do que simples conflitos de liderança ou diferenças individuais. Ela reflete a luta contínua por poder, adaptação e sobrevivência, uma espécie que precisa se moldar às mudanças. Os antigos anciões, Victor, Marcus e Amelia, construíram os alicerces de uma sociedade vampírica forjada em tempos de crise e batalhas contra lobisomens. Apesar de suas capacidades inegáveis, a ganância, os conflitos internos e a intolerância com outras espécies foram elementos que eventualmente levaram à sua queda. Já os novos anciões, Selene, David e Lina, representam uma renovação não apenas na liderança, mas na filosofia que rege os vampiros. Diferentemente de seus predecessores, eles trazem uma abordagem menos hierárquica e mais colaborativa, guiada por um respeito mútuo e aceitação de diferenças. Selene, em especial, é um símbolo dessa evolução, integrando elementos de diferentes linhagens, adotando uma postura que mistura uma força e empatia. David e Lina complementam essa liderança ao equilibrar a tradição e inovação, o que permite um governo mais estável e inspirador. Este contraste entre os antigos e novos anciões evidencia uma lição fundamental. As sociedades, mesmo os imortais, precisam evoluir para sobreviver. Os antigos trouxeram estabilidade e ordem em tempos de caos, mas seus erros ensinaram aos novos líderes a importância de unidade, tolerância e adaptação. Essa mudança de perspectiva não somente fortalece os vampiros internamente, mas também os prepara para enfrentarem ameaças externas e consolidar um futuro mais promissor para sua espécie. No fim, o ciclo da história nos mostra que cada geração carrega o legado da anterior, mas também deve corrigir seus erros, construindo algo melhor. Selene, David e Lina, com suas diferenças e poderes únicos, exemplificam um futuro em que força e sabedoria andam lado a lado, garantindo que os vampiros continuem a prosperar, mesmo diante das adversidades. Assim, o surgimento dos anciões não é apenas uma reestruturação da hierarquia, mas uma declaração de que o aprendizado com o passado é a chave para moldar um futuro mais brilhante. Bem, então é isso aí, meu povo. Para quem chegou até aqui, agradeço demais. Deixa aí Anjos da Noite, #dezembro. Faz sentido nenhum o que eu tô falando, mas é a vida, é os códigos secretos, só para quem chega no final do vídeo. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. Em breve vai sair algumas coisas bem interessantes, tá bom? Então, vejo todo mundo aí na próxima.